Rimbaud. Esta semana, o que é essencial saber-se sobre Jorge de Sena. Jorge Cândido de Sena nasceu no dia de finados de 1919, em Lisboa. Era filho de Maria da Luz Grilo e de Augusto Raposo de Sena, comandante da Marinha Mercante. A sua infância de filho único e tardio foi extremamente solitária. Sem amigos, salvo primos e primas com quem raramente brincava, muito protegido pela mãe e com um pai largamente ausente. Com as devidas distâncias entre a ficção e a biografia, o seu conto Homenagem ao Papagaio Verde deixa entrever o ambiente dramático familiar, marcado do ponto de vista da criança por uma solidão acorrentada. Após os estudos primários no Colégio Vasco da Gama, Jorge de Sena transfere-se para o Liceu Camões, onde termina os estudos liceais. Aos 17 anos, entra para a Escola Naval a fim de seguir a carreira mais alta da Marinha de Guerra, que o pai lhe planeara à nascença. Primeiro classificado do seu curso, o cadete Jorge de Sena parte em outubro de 1937 para a viagem de instrução no navio Escola Sagres, viagem que lhe proporciona um primeiro contacto com o continente africano, com o Brasil, com as Canárias e, acima de tudo, com o mar. Para mim, o mar foi o que deve ter sido para muito poucos. Uma realidade sonhada, certa em muitos anos de criança e depois vivida e perdida em meia dúzia de meses. E perdida porque, com base em razões que eu próprio não soube nem pude dominar, me a fizeram perder. A inconformidade de Jorge de Sena com a disciplina militar leva à sua exclusão da Armada, num processo nunca inteiramente esclarecido. Estava-se em pleno período da ditadura do Estado Novo, em plena Guerra Civil de Espanha e da chamada Revolta dos Barcos, ou Revolta dos Marinheiros, sangrentamente reprimida e de onde sairão prisioneiros para inaugurar o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. Tudo isto são vivências que, mais tarde, Jorge de Sena irá transmutar para os seus poemas e para as suas narrativas, como Os Grão-Capitães ou Sinais de Fogo, seu romance póstumo. Embora escreva desde 1936, Jorge de Sena fixou o ano de 1938 como o primeiro da sua criação poética, surgida a partir de um momento determinante, a audição de La Cathédrale engloutie, de Claude Debussy, um compositor recordado mais tarde no poema Arte de Música. Este começo da atividade poética associado à música merece destaque, uma vez que a música que Jorge aprendeu na infância contribuirá em grande medida para a estruturação interior do seu fazer poético. Foi da música que eu saltei para a poesia. A educação musical de Jorge de Sena foi impulsionada pela mãe e desde logo foi motivo de discórdia familiar. É o próprio que o recorda em Castelos e Outros Objetos de Influência, um pequeno e bem-humorado texto. Aprendia piano em especial e música em geral e compunha improvisos com muitos acordes e dissonâncias de êxito revolucionário nas reuniões de família ou afins, com exceção do ramo familiar paterno, que achava impróprios destes tempos modernos e da dignidade social, tais como outros devaneios artísticos que minha mãe apadrinhava e faziam as delícias de um papagaio verde que eu tinha e que andava solto pela casa com terror de toda a gente por ser uma fera. Cortadas as amarras da Marinha de Guerra e impossibilitado pela família de seguir a Marinha Mercante, o curso de Matemáticas ou um curso de Letras, Jorge de Sena acaba por ingressar na Faculdade de Ciências de Lisboa em outubro de 1938, a fim de fazer os preparatórios que lhe permitem transitar para a Faculdade de Engenharia do Porto. É aí que obtém a licenciatura em Engenharia Civil, em 1944, o mesmo ano em que lhe morrem sucessivamente o pai e a avó materna. Os anos 40, marcados pela derrota da República Espanhola, pela Segunda Guerra Mundial, pela divisão do globo em dois blocos ideológicos antagónicos e pela consolidação da repressão em Portugal, são particularmente difíceis para Jorge de Sena. São tempos que surgem literariamente na tragédia em verso intitulada O Indesejado. Jorge de Sena vive num estado de constantes dificuldades económicas. Termina o curso com a ajuda financeira de amigos e é afligido por uma série de doenças graves e por um atribulado serviço militar no Exército que lhe proporciona uma nova viagem marítima aos Açores. Tudo isto faz com que só termine o estágio do curso 2 anos depois, em 1946.
Ao mesmo tempo, cresce o seu envolvimento cívico. Ainda oficial miliciano, Jorge de Sena subscreve listas públicas exigindo eleições livres. Como consequência, corre o risco de ser deportado para o Tarrafal, algo que não se concretiza graças à intervenção do diplomata brasileiro Rui Couto. Em 1947, Jorge de Sena tem um primeiro emprego a prazo nos Monumentos Nacionais e no ano seguinte entra para a Junta Autónoma de Estradas, onde permanece até se exilar no Brasil. Este trabalho permite-lhe viajar intensamente pelo país, conhecendo de perto a realidade portuguesa, e dá-lhe a estabilidade económica para, em 1949, constituir família com Maria Messia de Freitas Lopes, com quem teria 9 filhos. Nos 10 conturbados anos que vão da sua estreia literária ao seu casamento com Messia, Jorge de Sena dá início a uma crescente atividade de crítico, colaborando com as principais revistas e jornais da década. É também um crítico de teatro e ocasionalmente de ópera, sendo cofundador dos Companheiros do Pátio das Comédias. Dá as suas primeiras conferências dedicadas a Rimbaud, Florbela Espanca, Pessoa e Camões. Estas duas últimas constituem o público anúncio dos estudos a que Jorge de Sena se vinha a dedicar e que nunca mais abandonará. Luís de Camões, o modelo inspirador, e Fernando Pessoa. Em 1956, Jorge de Sena funda a Sociedade Portuguesa de Escritores sob direção de Aquilino Ribeiro, António Sérgio e João de Barros. 2 anos depois, em 58, adapta ao teatro radiofónico 13 textos para o programa de António Pedro, Romance Policial, no Rádio Clube Português. Colabora com as Terças-feiras Clássicas, organizadas pelo Jardim Universitário de Belas Artes no Cinema Tivoli, onde faz comentários de filmes. Jorge de Sena dedicar-se-á também à tradução, centrada em autores de língua inglesa, ainda que não exclusivamente. O fascínio de Jorge de Sena pela Inglaterra, país que visitou pela primeira vez em 52, perpassa em toda a sua obra. Desde um livro dedicado à literatura inglesa, aos estudos que deixou sobre o Shakespeare, que juntamente com Keats e Wordsworth é um dos poetas anglófonos que mais se estimou. Na poesia, Jorge de Sena estreia-se em 1942 com Perseguição. Nos anos seguintes seguir-se-ão Coroa da Terra, Pedra Filosofal e As Evidências. Jorge de Sena publica também teatro, nomeadamente Amparo de Mãe e Ulisseia Adulta. Em março de 59, Jorge de Sena vê-se envolvido no frustrado Golpe da Sé contra a ditadura. No governo provisório, ocuparia o cargo de Ministro das Obras Públicas, mas são previsíveis as consequências da agorada conspiração revolucionária. Faça um convite do governo brasileiro para participar num colóquio de estudos luso-brasileiros, Sena aproveita a ocasião para se exilar no Brasil. Perto de fazer 40 anos, Jorge de Sena muda corajosa e radicalmente a sua vida, conquistando a profissão de professor universitário. Após uma série de entraves e peripécias que o obrigam a requerer cidadania brasileira, é com Luís de Camões que Jorge de Sena finalmente obtém o título de doutor em letras e de professor de literatura portuguesa. Porém, o golpe militar brasileiro em 64 e a onda de perseguições que se seguiu faz com que Sena aceite um convite da Universidade do Wisconsin, transferindo-se para os Estados Unidos da América em outubro de 65. 2 anos depois é nomeado catedrático do Departamento de Espanhol e Português. A mudança de Jorge de Sena do Brasil para os Estados Unidos fica marcada por um dos mais radicais poemas de exílio da poesia portuguesa, Em Creta com o Minotauro. Numa entrevista concedida em Paris ao Diário de Lisboa, nas vésperas do seu primeiro regresso a Portugal, Sena equaciona a questão de modo apaziguador. Eu sou um homem visceralmente de exílio, que chegou à conclusão que se sente mal no mundo, embora ache que não há outro. E daí eu ter concluído que devemos sempre ser de todos os lugares que nos acolhem, sem que isso ponha a questão da nossa nacionalidade profunda, que é aquela da cultura que nós pertencemos. Tudo mais acho que são questões de passaporte, mas tem determinadas consequências de ordem moral. Obriga, pelo menos moralmente, a uma lealdade para com os países a quem a gente pertence. Entre setembro de 68 e fevereiro de 69, Jorge de Sena regressa pela primeira vez à Europa e a Portugal após 9 anos no exílio. O regresso foi precedido pela publicação de um número especial de O Tempo e o Modo dedicado à sua obra. No regresso aos Estados Unidos, despede-se de Portugal numa carta a Eugênio de Andrade. Querido Eugênio, trago muitas e cruciantes saudades. Não direi da minha casa,
que me pareceu encolhida e desconfortável, não direi do país que me entristeceu profundamente, com o seu ar de decadência enxovalhada, a amargura dos melhores e a resignação dos pequenos, mas dos amigos, que é quase impensável para mim que não possa rever a bel prazer. Em 1970, Jorge de Sena transfere-se para a Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, como catedrático de literatura portuguesa e brasileira e de literatura comparada, chefiando a partir de 74 o Departamento de Espanhol e Português. Em março de 76, Jorge de Sena sobrevive a um ataque cardíaco, o que o leva a preocupar-se com a posteridade da sua obra. O seu último poema é justamente um aviso a cardíacos e outras pessoas atacadas de semelhantes males. Jorge de Sena deixou obra de vulto, para além de avultadas páginas de crítica, de história e de ensaio, bem como contos individuais. No domínio da poesia destacamos Metamorfoses e Conheço o Sal. Destaque também para a novela O Físico Prodigioso e para os contos Antigas e Novas Andanças do Demónio. Em 77 sairia o volume de poemas Sobre esta Praia e, em edição póstuma, os romances Sinais de Fogo, Gênesis e Monte Cativo. Jorge de Sena morre em Santa Bárbara, na Califórnia, a 4 de junho de 1978, vítima de um cancro tardiamente diagnosticado. Tinha 58 anos. Um ano antes, estivera na Sicília para receber o Prémio Internacional de Poesia Etna Taormina, atribuído ao conjunto da sua obra poética. Ao receber o prémio, Jorge de Sena disse da sua poesia o que podemos dizer em suma de toda a sua obra. A minha poesia nada tem de patriótica ou nacionalista, e eu sempre me quis e me fiz um cidadão do mundo, tempo e no espaço. É uma poesia que sabe de tudo e que se escreveu em toda a parte. É também a poesia de um homem que viveu muito, sofreu muito, partilhou a vida pelo mundo adiante, sempre exilado e sempre presente, com uma vontade de ferro. Mas é uma poesia que, sempre que se forma, não sabe nada, porque é precisamente a busca ansiosa e desesperada de um sentido que não há se não formos nós mesmos a criá-lo e a fazê-lo. Quis sempre que essa poesia fosse o testemunho fiel de mim mesmo neste mundo e do mundo que me deram para viver. Mas uma testemunha que cria no mundo aquele sentido que eu disse e ao mesmo tempo deseja lembrar aos outros que há uns valores essenciais muito simples. Honra, amor, camaradagem, lealdade, honestidade, sem os quais a vida não é possível e toda a poesia, por mais sábia que seja, é falsa. Uma testemunha de que, sem justiça e sem liberdade, as sociedades humanas não dão ao homem a dignidade que é a sua e que ao poeta cumpre afirmar. A poesia não é uma testemunha passiva, mas ativa, porque é esse o seu papel. Pode ela ser panfleto, ou ser visão mística, ou ser sátira, porque ela pode ser tudo, mas tem de ser ativa, não só no sentido meramente panfletário, mas no de criarmos a língua do presente e do futuro, herdando tudo o que a antiguidade e o passado nos legaram. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Jorge de Sena, de autoria de Jorge Fazenda Lourenço. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto. O Essencial sobre, um programa da Imprensa Nacional em parceria com a Antena 2.